Em 2017, uma equipe de cientistas japoneses fez uma descoberta que abalou os fundamentos da egiptologia tradicional. Usando tecnologia de raios cósmicos, eles identificaram um vazio gigantesco no interior da Grande Pirâmide de Gizé, uma câmara do tamanho de um avião comercial, que permaneceu oculta por mais de 4.500 anos. Mas aqui está o que ninguém te conta. Quando os egiptólogos oficiais foram questionados sobre o que poderia haver nessa câmara, eles simplesmente se recusaram a investigar mais profundamente. Por quê? Porque abrir essa câmara poderia destruir para sempre a narrativa oficial de que as pirâmides eram apenas tumbas monumentais. E se eu te disser que essa é apenas uma das centenas de evidências de que fomos enganados sobre o verdadeiro propósito das pirâmides? Que essas estruturas colossais não eram monumentos funerários, mas sim tecnologias tão avançadas que nossa ciência atual mal consegue compreendê-las? Prepare-se para descobrir segredos que podem reescrever toda a história da humanidade. A primeira mentira que nos contaram sobre as pirâmides é também a mais fundamental. Elas nunca foram construídas para serem tumbas. Essa narrativa foi criada por arqueólogos do século XIX que precisavam justificar suas expedições financiadas por museus europeus ávidos por múmias e tesouros. A verdade é devastadora para a egiptologia oficial. Jamais foi encontrado um único faraó dentro das pirâmides principais de Gizé. A Grande Pirâmide, considerada a tumba de Khufu, estava completamente vazia quando foi aberta pela primeira vez. O sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei não continha múmia alguma. Suas dimensões são incompatíveis com um corpo humano. Análises químicas do interior do sarcófago revelaram traços de substâncias que não deveriam existir numa tumba. Resíduos metálicos, compostos químicos complexos e até mesmo isótopos radioativos. Evidências de que essa estrutura foi usada para processos tecnológicos que nossa ciência está apenas começando a compreender. O egiptólogo Ahmed Fakhry documentou mais de 37 pirâmides ao redor do mundo que apresentam as mesmas características: câmaras vazias, geometrias impossíveis e ausência total de evidências funerárias. Esses dados foram sistematicamente suprimidos das publicações acadêmicas mainstream. Quando você observa a estrutura interna da Grande Pirâmide com olhos de engenheiro, uma verdade assustadora emerge. Ela foi projetada como um dispositivo tecnológico complexo. A disposição das câmaras, corredores e eixos segue princípios de engenharia que lembram sistemas de ressonância e amplificação energética. O engenheiro Christopher Dunn apresentou uma teoria revolucionária. A Grande Pirâmide funcionava como uma usina de energia que convertia vibrações sísmicas da Terra em eletricidade utilizável. A Câmara do Rei servia como câmara de ressonância, enquanto os eixos estreitos funcionavam como condutos para ondas acústicas específicas. Evidências físicas apoiam essa teoria. Cristais de quartzo foram encontrados embutidos nas paredes internas, materiais conhecidos por suas propriedades piezoelétricas, capazes de gerar eletricidade quando submetidos à pressão. A própria pedra calcária usada na construção contém altos níveis de cristais, transformando toda a estrutura num gigantesco cristal ressonante. Testes com equipamentos sensíveis detectaram campos eletromagnéticos anômalos ao redor das pirâmides. Durante tempestades, as pontas das pirâmides apresentam descargas elétricas visíveis. Fenômeno impossível se fossem apenas monumentos de pedra inertes. Nikola Tesla, em seus diários pessoais, escreveu sobre suas visitas às pirâmides no início do século XX. Ele ficou fascinado com o que chamou de geometria elétrica das estruturas e sugeriu que os antigos egípcios possuíam conhecimentos sobre transmissão de energia sem fio que ele próprio estava tentando redescobrir.
O mistério se torna ainda mais profundo ao descobrir que estruturas idênticas existem em todos os continentes habitados da Terra. Não são coincidências arquitetônicas, mas um padrão global preciso que sugere coordenação entre civilizações supostamente isoladas. As pirâmides de Teotihuacan, no México, seguem exatamente as mesmas proporções matemáticas das pirâmides de Gizé. A distância entre elas na superfície terrestre forma ângulos geometricamente perfeitos quando vistas de uma perspectiva orbital, impossível sem conhecimento avançado de geodésia global. Na China, mais de 100 pirâmides foram catalogadas, muitas maiores que as do Egito. O governo chinês mantém essas estruturas sob sigilo militar, proibindo pesquisas independentes. Imagens de satélite revelam características internas idênticas às pirâmides egípcias. Câmaras vazias, eixos precisos e alinhamentos astronômicos. Sob as águas do Japão, próximo à ilha de Yonaguni, estruturas piramidais submersas desafiam a cronologia oficial da civilização humana. Essas construções estão submersas há pelo menos 12.000 anos, sugerindo que foram construídas quando o nível do mar era muito mais baixo. Pesquisadores independentes descobriram que todas as principais pirâmides do mundo estão posicionadas em pontos que formam uma rede geométrica perfeita ao redor do planeta. Quando você conecta suas localizações num mapa, emerge um padrão que lembra circuitos eletrônicos em escala planetária. Como Albert Einstein observou, o mais incompreensível sobre o universo é que ele é compreensível. Talvez nossos ancestrais compreendessem aspectos do universo que nossa ciência moderna perdeu. Tecnologias modernas de escaneamento revelaram que as pirâmides são muito mais complexas do que aparentam. Radares de penetração no solo detectaram uma vasta rede de túneis e câmaras subterrâneas que se estendem por quilômetros sob o planalto de Gizé, formando praticamente uma cidade subterrânea. Em 1993, engenheiros alemães, usando robôs, descobriram portas secretas no interior da Grande Pirâmide, equipadas com fechaduras metálicas sofisticadas. Quando tentaram abrir essas portas, as autoridades egípcias interromperam imediatamente a exploração. Até hoje, essas câmaras permanecem seladas. Escaneamentos com tecnologia militar revelaram objetos metálicos de grande porte enterrados nas fundações das pirâmides. Alguns apresentam características que lembram componentes eletrônicos ou maquinário avançado. Edgar Cayce, o famoso profeta adormecido, descreveu detalhadamente câmaras secretas sob a Esfinge, contendo registros de uma civilização tecnologicamente avançada anterior ao Egito faraônico. Décadas depois, escaneamentos sísmicos confirmaram a existência de grandes câmaras vazias exatamente nos locais que Cayce havia indicado. Talvez o aspecto mais fascinante das pirâmides seja sua capacidade de afetar a consciência humana. Pessoas que passam tempo no interior das pirâmides relatam experiências extraordinárias. Visões, estados alterados de consciência, percepções extrasensoriais e comunicações com inteligências não humanas. Estudos neurológicos mostraram que a atividade cerebral se altera drasticamente dentro das câmaras piramidais. As ondas cerebrais entram em padrões normalmente observados apenas em mestres de meditação ou pessoas sob efeito de substâncias psicodélicas. A geometria interna das pirâmides cria campos acústicos e eletromagnéticos únicos que sincronizam com os ritmos naturais do cérebro humano. Frequências específicas ressoam dentro das câmaras, induzindo estados que os antigos podem ter usado para a ativação espiritual. Textos herméticos antigos descrevem as pirâmides como casas de iniciação,
onde candidatos passavam por transformações profundas da consciência. Esses processos supostamente ativavam capacidades latentes da mente humana, incluindo percepção extrasensorial e comunicação telepática. Isaac Newton estudou intensivamente as dimensões das pirâmides, acreditando que elas continham códigos matemáticos relacionados aos segredos fundamentais do universo. Seus cálculos sugeriam que as pirâmides foram projetadas para induzir estados específicos de consciência. A precisão astronômica das pirâmides é extraordinária. A Grande Pirâmide está alinhada com os pontos cardeais, com uma precisão de 360 de grau mais precisa que muitos edifícios modernos construídos com tecnologia GPS. O alinhamento com o cinturão de Órion é onde a história se torna verdadeiramente misteriosa. As 3 pirâmides de Gizé correspondem exatamente às 3 estrelas do cinturão de Órion, não apenas em posicionamento, mas também em brilho relativo. O que torna isso impossível, segundo a cronologia oficial, é que esse alinhamento perfeito com Órion só ocorreu em 10.500 a.C., devido à precessão dos equinócios. Isso significaria que as pirâmides foram planejadas milhares de anos antes do que a egiptologia admite ser possível. As pirâmides também se alinham com outras constelações em datas específicas que parecem marcar eventos cósmicos importantes. Alguns pesquisadores sugerem que esses alinhamentos funcionam como um calendário astronômico de longo prazo, alertando para ciclos galácticos que afetam a Terra. Textos antigos contêm referências às pirâmides como escadas para as estrelas e portas para os céus. Se interpretarmos essas descrições literalmente, surge a possibilidade de que as pirâmides foram projetadas para algum tipo de comunicação interestelar. A pergunta mais perturbadora não é o que as pirâmides eram, mas por que a verdade sobre elas é tão sistematicamente suprimida. Descobertas revolucionárias são regularmente ocultadas, pesquisadores independentes são desacreditados e evidências físicas desaparecem misteriosamente. Quando Graham Hancock apresentou evidências de que as pirâmides são muito mais antigas do que oficialmente reconhecido, ele foi banido de conferências acadêmicas e suas pesquisas foram rotuladas como pseudociência. O controle sobre as escavações em Gizé é mantido por um pequeno grupo de egiptólogos ligados a instituições específicas, que sistematicamente negam acesso a pesquisadores independentes. Descobertas que contradizem a narrativa oficial são classificadas como irrelevantes. Se as pirâmides realmente representam tecnologias energéticas avançadas, sua revelação poderia revolucionar nossa matriz energética atual e desestabilizar indústrias inteiras baseadas em combustíveis fósseis. Mais profundamente, se são evidência de uma civilização anterior tecnologicamente superior. Isso destruiria a narrativa evolutiva linear que fundamenta nossa compreensão da história humana. As pirâmides do Egito não são monumentos funerários construídos por uma civilização primitiva. Elas são tecnologias sofisticadas, criadas por uma civilização que possuía conhecimentos sobre energia, consciência e cosmologia, que nossa ciência atual está apenas começando a redescobrir. Essas estruturas fazem parte de uma rede global de tecnologias antigas que funcionavam como sistemas integrados de energia e consciência. Foram projetadas não apenas para gerar energia física, mas também para amplificar as capacidades da mente humana e facilitar comunicação com inteligências superiores. A supressão sistemática dessas descobertas não é acidental. Existe uma agenda coordenada para manter a humanidade ignorante sobre suas verdadeiras origens e capacidades.
Conhecer a verdade sobre as pirâmides significa reconhecer que somos descendentes de uma civilização extraordinariamente avançada, que foi deliberadamente esquecida. Mas a verdade sempre encontra um caminho. À medida que mais evidências emergem e tecnologias independentes se desenvolvem, torna-se cada vez mais difícil manter essas mentiras históricas. A humanidade está pronta para redescobrir seu verdadeiro passado e reivindicar as tecnologias e conhecimentos que são nossos por direito. As pirâmides continuam lá, aguardando pacientemente que redescobramos seus segredos. Elas são um lembrete silencioso de que já fomos mais do que somos hoje e de que podemos sê-lo novamente. E se você gostou desse conteúdo, já está na hora de começar a nos seguir aqui no canal. Sabia dessa? É só clicar no botão abaixo para se inscrever e ficar por dentro de tudo que acontece de curioso ao redor do mundo. Agora fique com esse próximo vídeo que está aqui na tela. Nos vemos lá.